Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem forte que vai nos mostrar que as nossas escolhas podem fazer toda a diferença. O texto base para a nossa mensagem será somente um, e ele mostra que podemos fazer escolhas. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Vocês sabiam que todas as decisões que tomamos em nossa vida podem nos levar por caminhos diferentes? Se não sabiam, acreditem, nossas decisões influenciam no rumo da nossa vida. Podemos ter bênçãos, mas também podemos ter maldições. Hoje nós veremos duas histórias resumidamente de dois homens de Deus que são exemplos na Bíblia como homens de fé, mas que tiveram que fazer escolhas em sua vida e essas escolhas os levaram para alguns lugares. Davi e José. Esses dois homens, por serem homens de Deus, estavam em constante oração para receber as orientações de Deus e não sair por aí tomando atitudes precipitadas. Mas mesmo assim, tiveram em momentos de suas vidas que fazer suas próprias escolhas. Mas veremos apenas uma escolha de cada um e suas consequências. Isso mudou o rumo de suas histórias. Davi, homem segundo o coração de Deus, e José, menino que se tornou um homem e governou o Egito. Os dois podemos dizer que governaram. Davi foi rei e José, governador. Os dois tiveram vidas, podemos dizer, muito vitoriosas, apesar de todas as suas lutas e batalhas. Mas eles tiveram que fazer escolhas e um decidiu errar e outro decidiu permanecer sem errar. Vamos ver a história de cada um. Davi cometeu um adultério quando olhou para uma mulher linda se banhando e a trouxe para o palácio sabendo que ela era casada. Após ter relações com a mulher e saber que ela engravidou, tenta de todas as maneiras encobrir o seu pecado. Só que não há como encobrir pecados no mundo espiritual. Aqui, ele até tentou mascarar sua relação com Batseba, mas no espiritual ele estava sujo e o diabo enxerga a sujeira de longe. Vendo que ele não conseguiria mascarar aquilo que de errado fez, ele simplesmente tenta eliminar o problema. Manda matar Urias, o marido da mulher a qual se deitou. O problema poderia até ser eliminado aqui nesse mundo, no mundo físico, mas no mundo espiritual ele não é apagado, e Davi sofreu consequências. A criança do adultério não nasceu. Seus filhos se rebelaram. Aminon resolve ter relações com a própria irmã Tamar à força, ou seja, estuprou a própria irmã. Absalão, o irmão, sabe do fato e mata seu irmão Aminon. Ele também se revolta contra Davi, que foge para não ter que matar seu próprio filho, mas que depois foi morto por um dos chefes da sua guarda. Davi, por causa do pecado, perdeu 2 de seus filhos, quase perdeu seu reinado e, o pior, quase perdeu sua salvação pela escolha que tomou. E qual foi essa escolha, pastor? A escolha de ceder ao pecado. Ele viu Batseba, ficou sabendo que ela era uma mulher casada com um dos seus guerreiros e que esse guerreiro estava na guerra enquanto ele descansava, ou seja, Davi não estava perto de Batseba, ele estava no palácio e ela no quintal de sua casa, mas ele manda buscar a mulher. O pecado estava longe dele e ele manda trazer o pecado para perto dele. Tem pessoas que são assim, elas estão caminhando bem com Cristo, estão indo cada vez melhor, fortes, vencendo batalhas, e o pecado nem está perto dela, mas ela traz o pecado para perto. É o caso de pessoas que tomam decisões erradas e depois vão sofrer as consequências. Não pensam antes de fazer, só pensam depois que acontece. Foi assim com Davi. Depois não adianta chorar e se arrepender porque as consequências virão. O perdão Deus concede, mas no mundo espiritual houve brechas. E se o diabo entrar onde houve brechas, ele simplesmente destrói. Davi poderia ter escolhido permanecer longe do pecado, mas ele trouxe o pecado para perto dele.
Agora vamos ver a história de José do Egito, rapaz que foi vendido muito jovem pelos irmãos como escravo e tinha tudo para ser um jovem revoltado com a vida e até com Deus, mas ele escolheu permanecer fiel. José, quando chegou no Egito, foi para a casa de Potifar, chefe da guarda de Faraó, e começou a prosperar em tudo naquele local, porque permanecia fiel a Deus e Deus era com ele. Mas lá também havia uma mulher, a esposa de Potifar, que também, assim como Batseba, deveria ser uma mulher muito bonita e se jogou literalmente em cima de José. Foi para cima dele. Mas José não só decide que não iria ceder por causa de Potifar, que era marido, mas também pela sua fidelidade a Deus. José foge da mulher, mas ela fica com parte de suas vestes que ele deixou para trás. Perceberam a diferença entre Davi e José? Davi trouxe o pecado para perto. José foge do pecado. Ambos podiam escolher, mas os dois tomaram rumos diferentes, decisões diferentes. A mulher de Potifar, com raiva, mente e José é jogado em uma pedreira e fica lá por 2 anos. Aí vocês podem pensar assim, mas pastor, Davi foi para o pecado e sofreu as consequências em sua família, e José fugiu do pecado, mas foi levado para uma pedreira que era lugar de sofrimento. Os dois não tiveram consequências? Você pode estar pensando isso, e você está com a razão. É verdade, mas Davi teve sua vida praticamente destruída. José, por mais que o diabo tentou fazer o mesmo, ele tinha a proteção de Deus, que após 2 anos, pela sua fidelidade, o levantou como governador de todo o Egito. A diferença foi que Davi perdeu 2 de seus filhos e quase perdeu seu reinado e a sua salvação. E José ganha um reinado, podemos dizer assim, e salva não só a sua vida, mas a de outras pessoas. Salvou a vida de toda a família da seca e da fome. Ambos tiveram que fazer escolhas. Ambos tiveram que decidir. E nós também temos que aprender que as nossas decisões interferem diretamente na nossa vida. Davi e José eram desde muito jovens fiéis a Deus. Os dois passaram por momentos difíceis em sua caminhada até assumirem um trono. Saul perseguiu Davi e quase o matou. José foi vendido pelos irmãos e poderia se perder e se revoltar. Mas ambos foram fiéis a Deus. Ambos tiveram escolhas a fazer e vimos que escolhas erradas podem trazer coisas ruins para a nossa vida e para a nossa família, mas escolhas certas podem trazer vida e salvação. Qual escolha você está fazendo para a sua vida e para a sua família? A escolha de trazer o pecado para perto de você ou a escolha de fugir do pecado e permanecer fiel? Reflita sobre esta mensagem e nunca dê brechas para o diabo destruir a sua vida. Quando permanecemos fiéis, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, como o caso de José, que foi lançado em uma pedreira, mais à frente, pode ter certeza, nós veremos o poder de Deus agindo e ele nos exaltando, assim como exaltou José. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para guardarmos em nosso coração. O Senhor nos mostrou que temos escolhas a fazer e escolhas certas ou erradas. Podemos tomar decisões em nossas vidas porque o Senhor nos deu livre-arbítrio e podemos decidir entre bênção e maldição. José escolheu a bênção e Davi, por errar, escolheu maldição para a sua vida. Teve a sua vida familiar destruída e poderia até perder o seu reinado e a sua salvação. Mas graças ao Senhor, ele se arrependeu e ele foi fiel até o fim. Pai, nós queremos ser fiéis. Nós queremos ser como José, que fugiu do pecado, que não se dobrou a ele, que simplesmente correu para longe do pecado. Nós não queremos tomar as atitudes de Davi, que trouxeram o pecado para perto. Ele teve consequências em sua vida, que poderia ter perdido seu reinado e até a sua salvação. Pai, nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos ser fiéis a Ti e nós vamos permanecer fiéis porque nós Te amamos. Desde já Te agradecemos por essa palavra e todos os dias, Senhor, em oração, temos que pedir ao Senhor, venha nos ajudar, venha nos ensinar, venha nos capacitar todos os dias, para que possamos permanecer fiéis a Ti. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra.
Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.